eu quero deixar claro aqui, né, que tem toda a minha solidariedade o senador Sérgio Moro e a sua esposa, a deputada Rosângela Moro. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O que eu vou falar agora aqui, não posso, quer dizer, posso imaginar, tenho uma noção de como é ter que viver sob essa apreensão, tenho, vocês sabem que tenho essa noção de ter que viver com segurança, eu conheço essa realidade, né? Mas, obviamente, nunca ninguém me falou que o PCC estava querendo me sequestrar. Eu imagino que isso deve ter sido terrível. Para ele, para a família, para os filhos, para os familiares. Isso é uma coisa que não se brinca, gente. Isso não é um caso para fazer piada, espalhar mentira e dizer que foi uma armação do cara. Me desculpa. Não interessa quem tá falando isso. E quem falou isso hoje de manhã foi o Lula. Mas não só ele, mas ele também. Não pode. Ou pode, fala o que quiser também. Aqui eu também falo o que eu quero e todo mundo fala o que quiser. Eu acho absurdo uma fala dessas. Vindo no presidente da República. Reprovável. Minha opinião. Agora, qual é a consequência política disso? E por que o Moro se deu muito bem politicamente nesse fato? Na semana passada, a gente fez um programa aqui e falou muito sobre a extrema-direita desorganizada, né? A direita e a extrema-direita, elas estão desorganizadas no mundo todo, não é só aqui. Elas tomaram um chacoalhão depois da eleição do Trump, né? Da derrota, né? Da eleição do Biden. E aqui no Brasil também. Bolsonaro perde, foge para os Estados Unidos, né? Tem uma tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. O negócio ali, por uma série de fatores, ainda a ser contado. Essa história ainda a ser contada, né? Ou uma parte dela ainda a ser pelo menos juntada e montada. Não acontece. E a extrema-direita, ela é como no final de uma batalha que o seu exército está perdendo. Se você tá fazendo uma batalha campal daquelas da Idade Média, né? E você tá indo com o seu exército e você vê os seus colegas da frente caindo, gente, quando chega nas últimas fileiras, as pessoas saem correndo, né? São poucos os que vão ficar ali quando viu que, né? É recuar. É recuar. Até pela proteção da própria vida das pessoas que estão ali lutando. É um clássico, né? Recua. E a extrema-direita, a direita no Brasil, elas estão em um momento em que eles fugiram para a floresta. E estão tentando se agarrar agora, de novo, numa agenda para se reorganizar. E isso dá agenda. E aí esqueçam que o Bolsonaro brigou com o Moro, que o Bolsonaro chamou o Moro de traidor. Esqueçam disso. Política, ela não funciona desse jeito. O Moro já foi eleito agora de novo na esteira do bolsonarismo também. Fez campanha usando o nome do Bolsonaro, inclusive em Santinho, batendo no Lula. E isso que aconteceu agora dá combustível. Por quê? Obviamente, o Moro e quem está no entorno dele, incluindo o promotor Deltan Dallagnol, essa gente toda, vai falar o quê? Vai falar ou insinuar, e já falaram e também já estão insinuando, que eles que combatem o crime, que é por isso que o PCC quer pegar eles, e que isso, de alguma forma, deixa implícito ou explícito o discurso de que o PT, no mínimo, é conivente e não se importa em combater o crime, mas no outro extremo, quem mandou fazer isso foi o Lula. É isso que está se espalhando. E como ontem o governo não aparentemente... E aí tem uma coisa boa nisso, né? Aparentemente o governo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, que é o cara que manda no chefe da Polícia Federal, que foi um cara que foi escolhido pelo Lula, aparentemente não foi informado dessa operação. Porque o governo não tomou as rédeas de como esse discurso ia ser contado para as pessoas, na imprensa e nas redes sociais. Quem tomou as rédeas disso foi a turma do Moro. E quem pegou carona nisso foi a turma do Bolsonaro. Por quê? O Moro já sabia o que ia acontecer. Ele só não sabia quando seria a operação. Isso não, a gente não tem informação. A gente não pode afirmar que o Moro sabia que a operação seria ontem. O promotor Lincoln Gakia sabia. Ele diz que sabia. Claro que ele sabia. Ele é o titular desse negócio todo. Ele é o cabeça dessa operação. É com ele que começa isso tudo. Mas a gente não tem informação, pelo menos até agora, de que o Moro sabia que a operação seria amanhã. Ó, Moro, amanhã vai ter operação, tá? Se prepara aí, deixa uma nota pronta e tal. Isso a gente não sabe. Mas a gente já sabe que o Moro, 45 dias atrás, já sabia que estava na mira do PCC para ser sequestrado. É óbvio que o plano de comunicação para isso já estava pronto. Estamos lidando com profissionais.
É evidente que eles não ficaram sentados na poltrona esperando as coisas acontecerem. É claro que eles sabiam que a partir do momento que tivesse uma operação para prender pessoas e para destruir o plano, você tem ali em curso o início de uma narrativa pública. E essa narrativa pública pode ser PCC tinha plano para sequestrar Moro, ou pode ser PCC tinha plano para libertar Marcola. Essa narrativa pública pode ser PT é amigo do PCC, ou pode ser Polícia Federal, durante o governo do PT, salva Sérgio Moro de um sequestro. Vocês percebem como esses mesmos fatos todos aqui, colocados juntos em cima de uma mesa, quando a gente monta eles, a gente pode montar eles de uma forma diferente, que vai contar a mesma história, com os mesmos fatos, mas não vai passar a impressão da mesma narrativa. Então, a narrativa correta de tudo isso que seria PCC tinha plano para libertar Marcola, ou PCC tinha plano para libertar Marcola, plano A não funcionou, plano B era sequestrar autoridades para forçar a volta do líder do PCC para o estado de São Paulo. Isso aqui seria a coisa mais correta a se fazer com esse encadeamento de fatos que a gente tem. O que foi que saiu ontem? PCC tinha planos para sequestrar Sérgio Moro. Então, uma coisa é o que aconteceu, outra coisa é o uso político e a rédea da narrativa dos fatos. Isso foi muito bom para a extrema-direita brasileira. Esse é o assunto de hoje. E pior, tem 2 agravantes. E aí vou encerrar o raciocínio. 2 agravantes. É histórico a criação de notícias falsas ligando o PT ao PCC. Isso é um assunto histórico entre os bolsonaristas, né? Que o PCC é parceiro do PT, que isso... Então, vem ao encontro, essa operação, ela vem ao encontro dessa fake news. E aí ela entra como a prova. Tá aí a prova. Olha aí a prova do que a gente estava falando era a verdade. Não tem prova, não tem a ligação entre A e B. Mas isso não interessa, não importa. O que importa é você ficar a vida inteira falando assim, olha, se você não colocar uma meia, vai chover, hein? Daí você fala, não, mas como assim, cara? Eu não vou colocar meia, eu tô andando de chinelo. Não, quem não usa meia, se você não usar uma meia, dentro de casa vai chover. Aí quando chove, a pessoa olha para você e falou, viu? Não usou meia, choveu. Tem lógica? Não, mas é assim que opera a construção que um exemplo idiota, né? Mas é assim que opera a construção dessas narrativas. Então, primeiro, caiu como uma luva esse discurso. Como uma luva. Tá aí, ó, o PCC querendo pegar o Moro, viu como o PT é parceiro do PCC? Lógica? Não tem. Mas vai colar. Nas pessoas que já colam esse tipo de assunto, né? E teve outro caso, outra coisa que aconteceu ontem. O Lula deu uma entrevista lá para o site Brasil 247 e quando falava do tempo da sua prisão, né? Ah, como é que era quando você estava preso lá e tal? O Lula falou assim, estava preso, estava muito revoltado e tal, aquela coisa toda. Depois vocês olhem a entrevista, se vocês tiverem curiosidade. Mas o resumo é o seguinte, e eu não ia descansar enquanto eu não fuder o Moro, ele falou isso. É que eu não vou descansar enquanto eu fuder o Moro. Veja bem, o Lula não estava falando do tempo presente, ele não estava falando hoje. Hoje eu ainda tenho sede de vingança e eu não vou descansar enquanto eu não fuder o Moro. Não, ele estava falando do Lula de 2 anos atrás, que pensava e falava dentro da cadeia. Eu não vou descansar enquanto não fuder o Moro, tá? A frase não é exatamente essa, mas aí, tá, é isso que o Lula falou. O Lula fala isso na quarta e na quinta-feira tem um plano do PCC que inclui o sequestro do Moro. É óbvio que o carinha que fala pra você que se você não usar meia dentro de casa vai chover, vai te falar, tá aí, ó, o Lula falou que ia fuder o Moro, tá aí, ó, contratou o PCC pra fuder o Moro. Então essas duas coisas, elas reaglutinam moristas e bolsonaristas e dão uma nova narrativa para a extrema-direita, que é tudo que ela precisa nesse momento. A extrema-direita brasileira está sem narrativa, porque não tem orgulho do governo Bolsonaro, tem pouca coisa para falar, então tá caçando pauta aí, o aborto, os gays, tá voltando para isso. A gente falou sobre isso na semana passada. Tá voltando a falar nisso, é o deputado idiota que usa peruca no Dia da Mulher e fala de trans. Tá voltando para essa loucura, tá voltando para mamadeira de piroca. Por quê? Porque precisa manter a base unida. E como não tem como gerar fato político, porque também não está mais no governo, e o Bolsonaro, como diz o Reinaldo Azevedo, está homiziado, né? O homiziado de Orlando, isso aqui é perfeito para essa gente, caras. Então, infelizmente, são essas notícias que temos que dar, né?
Ao menos por enquanto é a análise que dá para fazer, sabendo o que a gente sabe. Não sabemos de tudo, não temos acesso, enquanto jornalistas e enquanto sociedade, à investigação, corre sob sigilo, não tem nenhum indício que seja uma armação, nenhum indício. Tem, pelo contrário, todos os indícios de que seja verdadeiro. E agora a gente vai ter que acompanhar o desenvolvimento dos fatos e ver as cenas dos próximos capítulos, tá bom?